Olá, sejam bem-vindos ao Vou Passar e dessa vez vamos conversar sobre uma lei muito importante que tem caído em muitos concursos, a famosa lei do colarinho branco, a lei 8429 de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. A lei do colarinho branco, ela é de 1992 e hoje é bastante utilizada principalmente porque há uma sanção bastante temida por muitos políticos, que é a suspensão dos direitos políticos. Vamos começar a analisar os artigos. Artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não. Então veja que a expressão agente público é bem mais ampla do que a expressão servidor público, já que o servidor público, como nós já sabemos, é apenas o estatutário, o ocupante de cargo público, seja ele cargo efetivo, seja ele cargo comissionado. Então essa lei, ela ressalta que o agente público pode ser servidor público ou não. Contra esses atos praticados, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de território, veja que ele inclui os territórios, embora a gente saiba que não existem mais os territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Então veja que essa lei pune tanto a chamada administração direta, como também a administração indireta. Nós vamos ver que também pune agentes do Executivo, Legislativo e Judiciário, de todos os níveis, quer federal, estadual, distrital, quer municipal. O parágrafo único do artigo 1º fala: estão também sujeitas às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticado contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício. Veja que aqui abre a possibilidade de punir as ONGs que recebem recursos públicos e que desviam recursos, órgão público, bem como daqueles para cuja criação, custeio, o erário, a fazenda pública, o dinheiro público, haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesse caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O artigo 2º é muito importante porque nos dá o conceito de agente público. Veja como esse conceito é extremamente amplo. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Quando ele fala transitoriamente aqui, ele está falando dos ocupantes de funções públicas. Nesse caso, nós podemos citar aí os recenseadores de IBGE, que ocupam função, ou sem remuneração. Transitoriamente ou sem remuneração, a lei fala ou, mas também você pode ter uma situação onde se trabalhe transitoriamente e sem remuneração, como é o caso dos agentes honoríficos, como é o caso dos mesários, ou membros do Tribunal do Júri. Também reputa-se agente público aqueles que surgem por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato ou cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Ressalte aqui a questão dos mandatos, os chamados agentes políticos, prefeitos, governadores, tá? E também o presidente da República, que podem também ser processados por essa lei e que também são qualificados como agentes públicos. Veja também a questão da nomeação, seja para cargo efetivo, seja para cargo comissionado, todos também sendo enquadrados como agentes públicos.
Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta. Imagine uma simples carona que um agente público dê a um amigo ou a algum vizinho. Aparentemente, essa inocente carona não seria nada. Mas, se nós formos enquadrar aqui dentro da legislação, nós vamos ver que se enquadraria perfeitamente no artigo 3º. Então, o vizinho, um particular, portanto, não sendo agente público, ele pode vir a ser processado por essa lei, tendo em vista a utilização dessa carona. Veja que é uma coisa simples, porém, que poderia ser enquadrada nessa lei de improbidade. É bom ressaltarmos que essa questão da improbidade, essa palavra improbidade vem de improbo. E improbo significa desonesto. Nós vamos encontrar essa questão da improbidade quando estudamos o princípio da moralidade. Vamos continuar. O artigo 4º tem uma observação a fazer. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar. Velar seria cuidar, pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Queria chamar a atenção que dentro desses princípios que aqui estão, que são todos princípios explícitos, todos estão no artigo 37 caput da Constituição, vamos perceber uma coisa, está faltando um princípio explícito. Esse princípio é o da eficiência. E por quê? Será que ferir a eficiência não seria improbidade administrativa? Percebam que esta lei é de 1992 e o princípio da eficiência ele surgiu com a emenda constitucional número 19 no ano de 1998, portanto 6 anos depois da promulgação desta lei. Alguns concursos onde as organizadoras são muito legalistas, entre elas a própria Fundação Carlos Chagas, veja que se for cair na prova, cai o texto como está aqui, sem a questão da eficiência. Embora a gente vá analisar em vídeos mais à frente que ferir a eficiência também é praticar a improbidade. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, quer dizer, você deixar de praticar um ato que lhe é um ato de ofício, que lhe é uma obrigação também, poderia encaixar nessa lei. Dolosa ou culposa, a história do dolo, né? A intenção de praticar o ato. Na culpa, ele não teve a intenção de fazê-lo, mas assume as consequências, seja na modalidade da negligência, da imperícia ou da imprudência. Do agente ou de terceiros, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Algumas organizadoras trocam essa partezinha final do artigo, integral ressarcimento do dano, colocando como parcial ressarcimento do dano. Obviamente que a Carlos Chagas, que é a organizadora aqui do TRE do Ceará, que vai fazer o concurso também no INSS e que já fez vários outros e vai fazer outros concursos também, gosta de trocar essa partezinha integral ressarcimento do dano por parcial ressarcimento. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Enriquecimento ilícito é um dos atos de improbidade. Nesse caso, a pessoa que se enriqueceu ilicitamente vai perder os valores que foram acrescidos ao seu patrimônio. Obviamente que se já tiver um patrimônio anterior, ela não vai perder. Ela vai perder aquilo que ela cresceu a mais do seu patrimônio. É uma coisa bastante lógica, né? Esse é o nosso artigo 6º. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade que se refere ao caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Aqui existe uma colocação a ser feita, uma pegadinha. Veja que quem determina, ou quem solicita a indisponibilidade dos bens do indiciado para que ele não possa doar esses bens, para que ele não possa vender esses bens, para que ele não possa dilapidar esses bens e a União não possa reavê-los, quem pede é a autoridade administrativa. Mas ele pede para quem? Pede para um Ministério Público, ao conhecido parquê, que é sinônimo de Ministério Público, né? Pede ao Ministério Público para que ele entre com a solicitação junto ao juiz. A pegadinha é que a autoridade administrativa por si só, de ofício, não pode decretar essa indisponibilidade dos bens. É necessário que se peça ao Ministério Público e esse ao Judiciário através do juiz de direito. O artigo 8º diz o seguinte: o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei, veja aí, até o limite do valor da herança. Isso é importante. A pessoa que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, causando prejuízo ao erário, se vier a falecer, veja que a dívida não é perdoada. A dívida vai para os herdeiros. Obviamente que a lei está dizendo uma informação que também tem no Estatuto da União. Até o limite do valor da herança. O que conclui-se que se não tiver uma herança, se efetivamente a pessoa vier a falecer e não deixar uma herança, consequentemente o Estado não poderá reaver essa diferença, esse prejuízo que efetivamente a pessoa deixou. Se por acaso deixou 5 mil reais de prejuízo, uma suposição, e uma herança de 10, só poderá, obviamente, a União, o Estado ou o município reaver os 5 mil, deixando a diferença para os herdeiros. Se tiver, por exemplo, uma dívida de 10 mil e só deixar 5, obviamente só se pode buscar os 5. Ok? Vamos dar continuidade agora, talvez seja a espinha dorsal desta lei. Essa lei que tem em torno de 26 artigos, né? Nós vimos uma sequência agora de artigos que são os atos de improbidade, que estão no capítulo 2º. Os do artigo 9º, que vamos ver agora, são os atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito. Alguns nós vamos ler e os mais importantes nós vamos comentar. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando o enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, notadamente. Importante saber as situações que aqui estão, porque na prova normalmente dá a situação e pede para você enquadrar em cada um dos artigos. E isso na prática serve porque o artigo 9º traz penalidades mais graves do que o artigo 10, que por sua vez são penalidades mais graves do que o artigo 11. Então existe um grau de gravidade aqui considerável. Primeiro, receber para si ou para outro dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, de que tem interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente da atribuição do agente público. Isso aqui é muito comum, né? O servidor público receber presentes, seja bens móveis ou imóveis ou em dinheiro. Alguém comparece na repartição pública e ao final
da resolução de um determinado problema que ele foi levado ao servidor ali. O particular oferece um dinheiro, um agrado em dinheiro, ou até mesmo um bem móvel, um imóvel, pode acontecer. Veja que nesse caso é improbidade administrativa e estaria enquadrado aqui no artigo 9º. Item 2. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior, isso aqui é importante, preço superior ao valor de mercado. Então, faz com que a administração pública adquira um determinado bem móvel ou imóvel num valor acima do preço de mercado. Isso é improbidade. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bens públicos ou fornecimento de serviços por ente estatal. Veja que nesse caso aqui já por preço inferior ao valor do mercado. Aqui causando prejuízo ao erário e recebendo uma vantagem para fazer com que o serviço público tenha um prejuízo numa alocação de um bem público. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades, utilização, por exemplo, de veículos da repartição em atividades privadas. Isso também é uma coisa muito comum. Esse inciso 4 também, vamos lembrar que a utilização de servidores públicos para fazer trabalhos privados na casa dos seus chefes também se enquadraria aqui com improbidade, certo? 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração, prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura, de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, nesse caso aqui, dando um exemplo, policiais que recebem dinheiro de narcotraficantes para fazer vista grossa na realização de qualquer um desses jogos, inclusive jogos de azar, como é o caso do jogo do bicho, e esses jogos de tipo cassino, né, que nós temos. Então, nesse caso, também é improbidade esses policiais